Campo Grande, Bispo Marlos Galvão, Bispa Érica, vamos recebê-los com carinho. Bispa, bem-vinda, em nome do Senhor Jesus. Bispo amado, Deus seja louvado, por favor. Bispo Marlos Galvão, Bispa Érica, sempre nutri por vocês um carinho muito grande, uma admiração. Falo muitas vezes em casa sobre vocês. Nós falamos na família, porque o irmão é um fiel reprodutor do apostolado, da graça, da sede. O irmão tem um padrão que é admirável por todos. Eu gosto muito dessa atitude que o irmão tem. O meu coração engrandece a Deus todas as vezes que alguém reproduz o apostolado. Fala um pouco sobre a igreja de Campo Grande, essa coisa do irmão reproduzir o apostolado, a sua fidelidade. Fala um pouco sobre isso à igreja, por favor. Amém. Graças e paz, apóstolo, toda a igreja. Se eu conseguir falar, tá? Minha voz está aqui embargada. É emocionante, inclusive, poder vir ao altar e relatar algo sobre um chamado que Deus faz à nossa vida e que só tem um sentido se realmente a gente der valor a isso, a uma prática da fidelidade. E a gente não pode esperar que a fidelidade ela brote pura e simplesmente do coração ou da vida. A gente tem que praticar a fidelidade, se esforçar a ser fiel, como foi dito aqui em relação à família e tudo mais. Então, essa foi a força motora para a gente ver o que tem acontecido e que não só até aqui Deus fez, mas muito mais fará. Essa foi a força motora para a gente poder ver as realizações da Igreja Cristo Vive no bairro de Campo Grande. A bem da verdade, eu tenho que relatar aqui para os irmãos que eu tive, se é que eu posso dizer, uma facilidade de ter visto como acontece uma obra gigantesca como essa, tintim por tintim. Porque nós pertencemos à Igreja Cristo Vive, eu poderia dizer, pertencemos à sede há 20 e poucos anos. Cheguei aqui solteiro. Olha que bênção maravilhosa, encontrei aqui. Nós viemos para cá no mesmo ano, mas a gente só se conheceu 3 anos depois, aqui nos noivamos, casamos, e eu tive a chance... É uma história, né? É uma história. Eu tive um privilégio, mesmo auxiliando aqui os pastores da juventude, onde eu era bastante engajado, de passar por todos os setores. Eu ajudei... no estacionamento. Uau. Ajudei quando precisavam nos relatórios de alguma parte financeira, ajudei na livraria. Então eu tive um grande privilégio, louvo a Deus por isso, e não só de poder observar, mas de vivenciar e de aí sim colocar em prática. E aí eu ressalto isso, a prática da fidelidade. Então a gente enquanto igreja local, a gente passa por um processo parecido que o bispo Ricardo disse aqui. Alguém chega na igreja e pensa assim, ué, cadê o apóstolo? Porque alguém indica, né? Vai lá na tal igreja, a igreja Cristo Vive. E a pessoa, por conhecer a figura do apóstolo, então chega lá e quer encontrar o apóstolo. Mas o apóstolo está lá em Jacarepaguá. Então, nessa hora, a missão do pastor local é reproduzir ao máximo não só a questão visual, mas principalmente a palavra que é dita, o modus operandi, ou seja, a maneira de se fazer algo. É claro que a gente tem uma proporção pequena em relação à nossa sede, mas a gente procura fazer como se fosse uma grande congregação. Glória a Deus. E a gente teve, voltando aqui à memória, a gente teve uma oportunidade muito grande
de antes de termos o ministério em Campo Grande, de passarmos 1 ano e meio numa cidade com, cadê o Bispo Garda? 20 mil habitantes? 20 mil. A gente Capanema. passou 1 ano e meio numa cidade com 13 mil habitantes. Qual foi a cidade? Ibaté. Ibaté? Que se alguém passar de Araraquara, indo para a cidade do José Ferre, se passar de Araraquara para São Carlos e piscar, não vê Ibaté. Ah, é? Passou. Entre Araraquara e São Carlos. E ali foi uma experiência muito grande. Por quê? Só ressaltando aqui, havia toda essa questão legalista muito forte e a gente não se deixou levar por nenhum sofisma, nenhuma orientação fora da graça de Deus. A gente foi ali para implantar a Cristo Vive. A gente teve uma vivência muito preciosa, uma experiência grande. E quando voltamos para o Rio de Janeiro, não podia dar em outra coisa. Deus recompensou e tem recompensado até hoje essa nossa prática de fidelidade. Amém. Bispa Érica, nós temos visto aqui, todos os colegas estão falando, e todos nós somos a favor desta ideia, de que o pastor, o líder, tem que ter na esposa uma auxiliadora idônea, e aquela incentivadora, porque muitas são as adversidades, e às vezes onde se resume isso tudo é o chororô em casa, os dois um com o outro, e temos isto, e tem aquilo, e tem muito. Então, qual tem sido o seu papel na funcionalidade o casal, a sua parte, o que as pessoas veem no seu ministério que engrandece a Deus e que reproduz o apostolado? Como é que tem sido a sua vida ao lado deste homem de Deus? Bom, em primeiro lugar, bom dia ou já boa tarde? Já passamos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Obrigada, apóstolo, por nos convidar para compartilharmos com todos os pastores, bispos, bispas, a nossa experiência com a Igreja Cristo Vive em Campo Grande. Respondendo a sua pergunta, como tem sido a minha vivência? Muito boa. Por quê? Porque eu costumo dizer que não caí aqui de paraquedas. Era algo que eu já projetava, eu desejava. Há muitos anos, quando terminei o meu 2º grau, eu já estava com tudo... Foi há 2 anos atrás. Mas ela tem 15 aninhos só. Quando terminei o 2º grau, o meu projeto, apóstolo, era fazer o Seminário Teológico Bennett, que era, no caso, o Seminário Teológico da igreja da qual eu fazia parte desde que nasci. Uhum. Mas foi exatamente nesse período em que, através da televisão, eu conheci o seu ministério, conheci a graça de Deus da forma como conheço hoje. E naquele momento em que eu fui, em que eu iria para o seminário teológico, por ser arminianista, eu falei, agora o que eu faço da minha vida, porque não vou mais, eu creio, agora creio na predestinação, eu creio. Então, eu fiquei sem, até porque na época em que eu vim para cá, praticamente eu abri mão desse projeto meu, desse desejo meu de pastorear a igreja, compartilhar a palavra de Deus, porque o apóstolo não ordenava mulheres ao ministério. Não sei se o irmão se recorda. E eu imaginei, agora então não é isso que Deus tem para mim. Deus tem outra coisa. E eu fui e pensei em outro tipo de graduação, fui fazer outro tipo de trabalho, e na área de educação, que eu também gosto bastante. Mas mais à frente, houve essa abertura, para que as mulheres também fossem ordenadas ao ministério, e aí eu fiquei muito feliz, apóstolo. Amém. Quando tivemos aqui,
o seminário, fiz o seminário e fui ordenada, né, juntamente com meu esposo. Faltavam 4 meses para que nós nos casássemos e fomos ordenados, fomos para o interior de São Paulo, depois retornamos para cá e eu posso dizer que eu sou grata a Deus por poder auxiliar esse homem maravilhoso, inteligente, lindo. Este homem... Hoje tem. Este homem sábio. Sábio. É um homem sábio. Sim. E é um homem extremamente inteligente. Eu fico assim maravilhada de ver como que ele desde como o nosso amado ali falou, né, da caixa d'água, o bispo Marlos, de vez em quando, né, eu fico com o coração acelerado porque ele está lá no teto da igreja, arrumando o teto, fazendo alguma coisa, mas ele também é impressionante a capacidade que ele tem para colocar os programas de o Semeando a Graça, né, que a gente tem. Alguém já ouviu o Semeando a Graça? Todos já ouviram. Glória a Deus. Glória a Deus. Vocês mandam no meu WhatsApp, eu tenho que ouvir, né? Eu tenho que ouvir. No Semeando Mas a irmã, a Graça. então, é feliz com esse trabalho, é realizada. Sou, apóstolo, sou muito realizada, glória a Deus. sou muito feliz em poder colaborar, em poder somar, em poder cuidar, né, da vida, né, desse homem de Deus. Amém. Porque é muito importante, amém, né, que ele tenha esse suporte. Tem que ter suporte. Verdade. Se o homem não tem suporte da mulher, não faz nada. Fundamental. Exatamente. Bispo, sim. Agora a sua palavra final para os colegas. O irmão tem sonhos, o irmão passa o seu culto ao vivo, o irmão tem esse cuidado de mandar esses programas diariamente. Isso tem que ter foco. Verdade. Amado, quem não trabalha, não come. Essa é que é a verdade. Verdade. Quem não trabalha, não come. Paulo disse isso. Então, qual é o sonho? Qual é a visão? O que o irmão tem? O que o irmão pensa do futuro? O que o irmão quer encorajar os seus colegas? Que o irmão já tem um ministério bem sucedido. Vamos, pode ficar de pé e encorajar os colegas em nome de Jesus. Amém. Além de dizer, aqui confirmando que a bispa disse, que ela saiu de uma família tradicional de pastores, com propostas para ministério, veio para Cristo Vive, abriu mão de sonhos e depois Deus encaixou tudo no seu devido lugar. Uma das coisas que ela me relata sempre, que ela sonhava, eu quero casar, dizia para Deus, quero casar com um pastor. E Deus realizou o sonho dela. Eu nos meus caminhos de ir para a engenharia civil, também abri mão de tudo, justamente nessa proposta de ir para longe. Arranquei, Érica daqui da Barra da Tijuca, eu de Campo Grande, a gente foi para o interiorzão de São Paulo, né? E isso tudo foi registrado, Deus anotou, Deus considerou, ficou no memorial de Deus, e assim a gente reproduz em Campo Grande, bairro aqui da cidade do Rio de Janeiro. E a minha palavra de encorajamento é que em tudo, principalmente nas questões de liturgia. O que é liturgia? A maneira de celebrar um culto, de realizar as atividades da igreja. A gente deve copiar sempre esse padrão que eu, volto a dizer, tive um privilégio enorme de aprender aqui aos pés, usando as palavras do bispo Felizardo, aos pés do apóstolo Miguel. E isso ajuda de alguma forma, mas que no que você consegue ver, no que você consegue absorver de experiência e daquilo que você capta deste altar, reproduza, ponha em prática, faça acontecer. Esta fidelidade é honrada por Deus. A gente só tem o ministério que tem hoje, e mesmo em termos de gravação, de rádio, canal do YouTube, etc., que a gente faz algo que repercute, como a bispa Solange disse aqui, é algo que vem até de Deus. Porque de nós mesmos não poderia sair muita coisa. É verdade. Então Deus dá os insights, Deus dá as ideias, Deus coloca a palavra certa na boca, mas
Sempre tem que haver esse zelo, essa preocupação em colocar em prática o padrão que você já conhece. Não precisa, desculpa aqui a expressão, ser um inventor de modas. O pastor local não precisa inventar coisa nova, mas ele tem necessariamente que reproduzir esse padrão que é aprovado por Deus acima de tudo. Eu finalizo dizendo, fidelidade é sempre honrada por Deus. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado. Deus seja louvado. E queremos terminar este momento